Segundo protocolo, atente-se ao ambiente de lobos. Oh, coisa ruim agora. Porque ele diz, eu os envio como ovelhas entre lobos, ok? Entre lobos. Coloca a primeira imagem para nós aí. Vamos enxergar o lobo. Quem nasceu na cidade, ó o lobo, coisa feia, né? Vai ser o culto dos bichos, né? Agora a ovelha, agora o lobo, né? A gente pode chamar o culto dos bichos. Mas tem uns lobos bonitos também, às vezes você fica enganado com a aparência. Põe o outro. Quem não dá vontade de levar para casa assim, olha, bichão, velho. Bonito demais, né? Você só não sabe o perigo do negócio. Leva esse aí, Rogério, de estimação. Cuidado desse aí. Mas às vezes tem lobo diferente. Põe a outra imagem. Como é que você sabe que eu não sou um lobo aqui à frente? Não, sério. Como? A Bíblia diz, não diz? Fruto. Conhecer a vida, o caráter, a história. Ok? Põe a outra imagem. Vamos sair. A outra imagem. Às vezes você no ambiente de trabalho é assim, ó. É ou não é? Gente, é a realidade, é o protocolo. Atente-se ao ambiente de lobos. Nós não estamos no paraíso não, gente. Ok? É o contexto de perigo. Olha o vírus que está aí, da forma que está acontecendo. Vamos deixar essa imagem aí. Então o lobo aqui representa o quê? Os homens maus, os perseguidores. Jesus falou, eu estou enviando vocês como ovelhas, frágeis, necessitadas, e ir para o meio de lobos. Vocês vão enfrentar homens maus, perigo. O contexto aqui de Mateus 10, todo o contexto da missão que Jesus passa aos discípulos, é um contexto de perigo. Você vai passar perigo. Olha o vírus, a situação que está. A gente vive assim que a gente fica sem saber. O contexto é de perigo. Eu diria para você que viver, tira essa imagem, o pessoal não fica muito assustado. Ai, meu Deus, será que essa pessoa do meu lado é... Aí, chega a aliviar a gente, né? Calma que a pessoa está do seu lado, é seu irmão em Cristo também. Viver é perigoso, concorda ou não? A vida é perigosa. Até para nascer, você já nasce chorando, tem que levar um tapinha para chorar. Viver é perigoso, é bom viver demais, né? Mas viver é perigoso. Vou dar exemplos para vocês. Você sai de carro com o seu carrão bonito, você pode sofrer um acidente. Tem madeira aí? Pode ou não pode, gente? Aí você tem um amigo, quem sabe até um grande amigo, e ele pode ser um grande inimigo. Terrível, não é? Aí você tem um discípulo, Jesus tinha um discípulo, mas era um diabo. É ou não é? Está na Bíblia. Ou às vezes um professor, um mestre, é um lobo. Viver é perigoso, Léo. E aí a gente tem um vírus que nos distancia de pessoas. Olha que coisa maluca, que mundo. Um vírus que me faz distanciar. Um vírus que não me deixa tocar nas pessoas. Um vírus que não me deixa respirar ar puro na rua. Eu preciso usar máscara. O contexto é de lobos. Atente-se ao ambiente de perigo, de lobos. Há uns tempos atrás, vou contar um exemplo, eu pedi autorização. Esse eu vou citar nome. Eu moro em casa de rua e não tem portão eletrônico. Né? E é casa de esquina ainda, então a gente desce com o carro, dá aquela voltinha assim, né, na esquina para dar uma espiada, né? Chega tarde, às vezes chega 1h, 2h da manhã, você tem que ficar atento, é ou não é, gente? Aí você dá aquela voltinha, geralmente se eu estou dirigindo, aí desce a minha querida esposa maravilhosa para abrir o portão, ela desce do carro, abre o portão. Aí eu fico imaginando ela assim, ladrões, chegamos. Ninguém vai nos roubar hoje. Aí ela olha para a rua de cima e fica lá. E eu dentro do carro, anda com pressa, pelo amor de Deus. Aí eu não aguentei, eu tive que falar com ela, você está pensando o quê? Você está chamando ladrão para ver se... Eu sei que Deus nos guarda, mas é outra parte aqui, a minha prudência. E aí ela mudou, graças a Deus, porque não dá, né, gente? Ficar lá assim, esperando o ladrão chegar. Você entra no carro, tem que ser atento, é ou não é?
Se você está dando esses vacilos também, acorda, atente-se ao ambiente de lobos. Agora, veja bem, apesar do contexto aqui de lobos, ok? De perigo, a missão da igreja, apesar da maldade humana, a missão que Jesus passa para os discípulos está no versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Então nós estamos num contexto de perigo, num mundo de perigo, às vezes numa empresa com colegas de trabalho maldosos, às vezes com amigos maldosos, às vezes com pessoas querendo o teu mal, mas qual é a nossa missão, gente? Não é pagar o mal com o mal, não é com a mesma moeda, não é revidar, a nossa missão é viver e pregar o evangelho, a nossa missão é servir até mesmo o inimigo, amém? Não mude isso, não perca isso de vista. A nossa tarefa é sermos os discípulos de Jesus, é mostrar o amor, é mostrar a verdade de Jesus em todo o contexto que nós estivermos. Então eu quero te dar alguns exemplos, quero que você veja comigo. Primeiro texto de exemplo aqui dos lobos. Olha só a realidade do Novo Testamento. Tem gente que não lê muito o Novo Testamento, não lê as doutrinas, e aí você se perde da realidade que a Bíblia nos apresenta. 2 Timóteo 3, o texto está ali para você acompanhar comigo, para você ter certeza do que eu estou falando. 2 Timóteo 3, 1 ao 6, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O que são os últimos dias, gente? O que são os últimos dias? Lá no futuro? Olha, a Bíblia, eles estão falando aqui mais de 2000 anos atrás, ok? Quando são os últimos dias? Os últimos dias significa a partir do momento que Jesus subiu ao céu, ok? Até o momento que Jesus voltar. Isso significa que nós estamos nos últimos dias. A igreja do Novo Testamento já estava nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias. Haverá momentos de maior pico? Sim, mas nós vivemos os últimos dias. Nos últimos dias, tem um texto aí, sobrevirão tempos terríveis. Como será? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Quem já tinha lido esse texto algumas vezes? Você nem lê. Poucas pessoas levantaram. É um texto do Novo Testamento tão conhecido. Agora um outro texto, 1 Coríntios 5, 9 a 11. Eu queria que você lesse comigo. Coloca para nós aqui. O texto está projetado para não dar para agilizar o tempo aqui. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Vamos. Se dizendo irmão e faz assim, nem cumprimente. Aí você resolva com a Bíblia. Só estou lendo o texto. Não é forte, gente? Vamos lá mais um, para a gente sair desse contexto, desse ambiente de lobos aqui. 2 Timóteo 3, 13 e 14 diz o seguinte: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, glória a Deus, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, falando para Timóteo, permaneça, quanto a você, igreja, quanto a você, discípulo de Jesus, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Continua firmado na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, que é a esperança e que é a verdade para um mundo difícil. Atente-se ao ambiente de lobos. Agora uma pergunta, então o que fazer no meio desse contexto todo? Jesus nos envia como ovelhas frágeis, necessitadas, passando perigos, e nos envia entre lobos, ok?
nos envia para viver num mundo desse, pregar o evangelho com um vírus espalhado para todo lugar que você não vê, você pode pegar, pode ter reação, pode morrer. O que fazer no meio de tudo isso? Muita gente está desesperada, muita gente está com medo, muita gente não obedeceria essa missão de Jesus. Eu não vou nessa missão de jeito nenhum, eu estou fora. Vou ficar online. Oh, não, brincadeira. Não podia perder a oportunidade. A gente vai fugindo do negócio, no medo, no desespero. O que fazer no meio de tudo isso? É o versículo que eu mais citei. Terceiro protocolo. Tenha a sabedoria das serpentes. Portanto, eu os envio como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes. Coloca a imagem aí bonita. Animal de criação, Rogerão. Primeiro, olha que coisa linda, gente. Tem gente que tem um medo até de ver, né? Coisa linda, maravilhosa, é ou não é? Eu, quando era guitarrista no mundo, tinha um guitarrista do Guns N' Roses, não sei quem conhece aquela banda Guns, né? E o Slash, ele usava, né, umas cobras assim, eu era guitarrista e ficava lá, cabeludão, e queria fazer a mesma coisa. Só que não, né? Põe a outra imagem, olha outra serpente bonita, olha que coisa linda. E essa dá para cuidar. Põe a outra, a terceira. Essa nos lembra um pouco o significado. Deixa ela aí. Qual é a ideia? A gente tem uma visão de que a serpente é má, né? É a coisa má, maldosa. Mas Jesus não está usando esse sentido aqui. Ele está aplicando o sentido da inteligência, da sagacidade. A serpente, ela não desperdiça veneno. Ela fica atenta, de olho, um por um, no vacilão que fica no portão chamando o bandido para lá dar o bote. Entra no carro. Outro dia falou que uma pessoa foi assaltada, né? Aí como é que é a pessoa? Sai da empresa, uma rua mais deserta, a pessoa entra no carro, nada de porta fechada, está lá mexendo no celularzinho para ver não sei o quê. O bandidão chegou, abre a porta e me guia aqui agora. Não dá, gente. Mas aí, a pergunta, o que a gente faz? Eu vou ser desesperado, vou ficar neurótico, doido, meu Deus, e agora eu não vou sair na rua, eu não vou... Não. A Bíblia está dizendo, olha o protocolo, seja prudente como a serpente. Não seja vacilão, seja prudente. Essa é a ideia. E eu quero falar para você, porque a ideia que nós temos da serpente ser um animal mau, ser mal, maldosa, é um engano. Gênesis 3:1 tem um texto aí. A serpente, olha só isso, a serpente era o animal, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ou seja, o diabo, para tentar Adão e Eva, ele não pegou um animalzinho vacilão, qualquer um. Ele foi no mais astuto dos animais selvagens. E aí a gente olha, trazendo essa figura da serpente como o diabo, mas você tem que entender que o diabo usou a serpente, entrou na serpente aqui. Mas a serpente, pela criação de Deus, era um dos animais mais astutos. E essa figura era muito clara para os discípulos. É isso que Jesus está dizendo. Olha, seja prudente, atento, ligado, não seja vacilão. Amém, gente? Então, no versículo 17, desse mesmo texto de Mateus 10, Jesus vai dizer muitas vezes, olha, tenham cuidado. Essa é a ênfase, tenham cuidado. Gente, não dá para viver sem ter cuidado. Estava conversando com a Simone antes do culto. Eu não entendo porque esse extremo que a gente vive, entre a prudência e entre a negligência. Tem gente que não liga para nada, ela se acha um leãozão, não está nem aí com nada. Mas tem gente que está desesperada de uma forma que não olha para a Bíblia. Se você é prudente, está cuidando, o resto, meu amigo, você não vai resolver nada, porque você não consegue, com a sua preocupação, fazer nada pela vida, você não consegue acrescentar nada, você não consegue se proteger. O que nós temos que fazer é ser prudentes. Amém, gente? Exemplos, 2 Timóteo 2,12. Olha a sagacidade que a gente tem que ter e prudente, inclusive com o ensino bíblico. O que você tem aprendido, o que estão ensinando? 2 Timóteo 2,12 e 16 a 18 diz assim:
continue, falando para Timóteo, como ele deveria ensinar, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Tem gente que gosta de ficar, não é nem debatendo, é fazendo blá 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 com a Bíblia. Ele acha coisa onde não tem coisa, ele não consegue falar só a Bíblia. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Outro dia teve uma pessoa, e eu fiquei sabendo porque uma pessoa da igreja me procurou, procurando orientação, porque tinha ouvido de um grande influenciador aí, de um grande pastor. Hoje em dia está confuso se o cara é pastor, se ele é uma influência digital, mas enfim. Aí, tinha ouvido de um desses pastores influências digitais, que tem mais não sei quantos mil seguidores, e o cara em 5 minutos, num vídeo, falou tudo contra a Bíblia. E óbvio, né, se é uma pessoa que você segue, que é uma referência para você, muitas vezes você está seguindo, porque ele falou, mas está falando errado. A autoridade não é o pregador, não é o fulano de tal, não é placa de igreja. A autoridade é a Escritura Sagrada, a palavra de Deus que você tem acesso. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles, olha isso, o ensino desses líderes alastra como câncer. Entre eles estão, e deu até nome, Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé.